Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no slide. O slide tem um nome grande, assim, ó, conflito de normas no tempo. Vamos lá. Em que consiste esse capítulo do direito chamado de conflito de leis no tempo, conflito de normas no tempo? É a ideia segundo a qual, quando você tem uma relação jurídica protraída no tempo, uma relação jurídica que demora, ela começa numa época e termina em uma outra época, é bem provável, dada a profusão, dada a pletora de leis que são feitas no Brasil, é bem provável que quando uma lei entre em vigor, ele apanhe situações jurídicas em curso. Um processo foi instaurado. Quando o processo acaba, a lei processual é outra. É muito incomum isso? Não, não é muito incomum, infelizmente. Um contrato é firmado. Quando o contrato chega ao fim, é possível que a lei vigente aqui no final seja diferente da lei vigente do começo do contrato. Então, numa situação jurídica que se protrai no tempo, de execução continuada, como você resolve quando entre o início dessa relação e o fim dessa relação surge uma lei modificando o regramento dessa situação jurídica? Existe uma parte do direito que estuda exatamente isso. Vejam bem, tem uma parte do direito que estuda como o Estado pune as pessoas. Tem uma parte da lei que disciplina como a sociedade disciplina as relações particulares. E tem uma parte do direito que disciplina o conflito de leis no tempo. Que direito é esse? É o chamado direito intertemporal. Professor, eu nunca vi isso no meu livro. Então você tem que procurar no seu livro esses outros nomes que estão aqui, ó. Sucessão de leis no tempo, aplicação de leis no tempo, conflito de leis no tempo, retroatividade da lei nova, direito intertemporal, direito transitório, estabilidade dos direitos subjetivos, ou seja, a complexidade do tema ela já começa no nome. Você não tem um nome que seja unânime na doutrina. Você tem vários nomes que disciplinam o quê? Essa relação jurídica continuativa que submete a pelo menos dois regramentos jurídicos distintos. O nome disso é direito intertemporal. Só tem esse nome? Não, tem esses outros nomes aí. O que o direito intertemporal disciplina, ou ele quer disciplinar? É a seguinte pergunta que eu coloquei aqui, ó, o problema da aula. O problema da aula é o seguinte: a norma mais recente só tem vigor para o futuro ou regula situações anteriormente constituídas? A norma, quando ela entra em vigor, ela só tem vigência, ela só tem vigor daqui para frente ou ela tem vigor daqui para trás? Boa pergunta? Se você ainda não entendeu a complexidade da coisa, é porque você ainda não entendeu a pergunta. Quando uma lei entra em vigor e tem um contrato em vigor aqui, em execução aqui, esse contrato, no final, daqui para frente, ele vai submeter a essa lei 2, a lei de hoje, ou a lei que estava vigente na época da celebração do contrato? Esse é o grande problema de direito intertemporal. Antes da gente entrar nesses temas, a gente tem que falar de uma contextualização. Eu sempre prezo por essa contextualização teórica, para que você saiba, caso a pergunta exija um grau maior de profundidade do tema, que você saiba se aprofundar. Então vamos lá para essa contextualização. Primeira coisa que você vai falar, caso a pergunta seja uma pergunta assim genérica, teórica, sobre direito temporal, é a seguinte: você vai dizer, é um tema controvertido na doutrina. Qualquer literatura que você vai pegar, a primeira frase do autor vai ser: o direito temporal é um tema absolutamente controverso na história e também na jurisprudência até hoje. Eu vou tentar demonstrar para vocês nesse encontro de hoje. Outra coisa, essas teorias de direito temporal, elas estão baseadas no juspositivismo, nas teorias jurídicas que são criadas pelo positivismo jurídico, ou seja, o pressuposto do debate é a existência de um conflito e a sua resolução. Nós temos o seguinte, quando a gente já mencionou isso aqui no nosso curso, quando a gente tem duas normas jurídicas que se contrapõem entre si, o nome disso chama antinomia, o próprio sistema positivista, ele criou teorias para resolver isso, não criou? A ideia do
critério cronológico, critério hierárquico e critério da especialidade. O problema aqui é de outra monta. Você não está querendo saber qual das duas normas são válidas entre si. Você quer saber qual das duas normas vão ser aplicadas nesse caso que está se submetendo a julgamento aqui, certo? Então, essas teorias surgem, essa teoria de direito intertemporal surge das teorias do positivismo jurídico. Outro pressuposto que é irrelevante, que caso você tenha esse espaço na questão, você pode mencionar aí. Nós estamos falando de um tema que está submetido basicamente a uma ideia de Estado de Direito, ou seja, o Estado de Direito foi uma criação liberal, burguesa, para garantir as liberdades individuais. Os franceses criaram isso, o constitucionalismo, certo? Então, a garantia contra uma arbitrariedade, ou seja, eu tenho que lastrear as minhas relações sociais num valor fundamental para o direito e para o direito intertemporal, que nós vamos ver a seguir, que é o valor segurança jurídica. Quando você firma um contrato e tem uma lei em vigor, você está acreditando no Estado que ele não vai mudar essa lei para te sacanear, por exemplo, certo? Não é possível isso. Então, nós estamos falando de um tema que está ligado, atrelado ao Estado de Direito. Você resguarda, você se garante contra a arbitrariedade estatal, tá bom? Pergunta boa para cair na sua prova. Discorra sobre os dois valores fundamentais de direito intertemporal. Quais são os dois valores que sustentam esse debate? Primeiro valor, segurança jurídica. Segundo valor, atualização do direito. A segurança jurídica, nós vamos falar um pouco adiante, nós temos alguns institutos do tema que tratam da segurança jurídica. Mas, basicamente, aqui, genericamente, a gente pode falar que segurança jurídica significa ou se traduz na certeza do direito vigente. Meninos, nós formamos a nossa teoria jurídica com base nas teorias liberais. Já falei isso aqui. Quando o capitalismo surge, o capitalismo ele só surge quando ele cria, ele transforma o direito. O capitalismo, ele exige segurança jurídica. Não é possível haver venda de mercadorias se você não tiver certeza de que você vai vender e você vai receber o valor da sua venda. Se você não tiver certeza, você não vende. Se você não vende, não tem sistema capitalista. Ok? Então, a certeza do direito vigente é uma coisa super importante para que as relações sociais elas se mantenham enquanto relações sociais. Por quê? Porque eu preciso calcular as minhas ações. Numa vertente assim utilitarista, nós vamos falar sobre isso quando formos falar de justiça. Numa vertente utilitarista da sociedade, eu só vou me imiscuir numa relação social se eu puder calcular as vantagens e desvantagens dessa relação social, tá bom? Então, a segurança jurídica está atrelada à ideia de calculabilidade. E, por fim, você só consegue essa segurança jurídica se a ordem jurídica for estável, tá bom? Então, o primeiro valor fundamental, importantíssimo de direito intertemporal é o quê? Segurança jurídica. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais adiante. Qual é o segundo valor fundamental de direito intertemporal? A atualização do direito. Não é possível que o direito vigente esteja de forma contrária aos valores sociais vigentes naquela comunidade. Não é possível mais isso. Isso foi possível durante o positivismo. Entre o século XIX e a Segunda Guerra Mundial, sempre foi possível prevalecer o direito positivo contra critérios de justiça, critérios morais. Nós já falamos disso 2 vezes aqui nos nossos encontros. Mas hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, não é mais possível isso. O direito ele tem que estar de acordo com os valores da sociedade. Logo, se os valores mudam, se critérios sociais se transformam, o direito também deve se transformar. Logo, o segundo valor fundamental de direito intertemporal é a atualização do direito. Não é possível haver um direito vetusto, um direito que não se adeque ao contexto social vigente, sob pena do direito perder a sua eficácia. Tá claro isso?
Muito bem. 2 valores fundamentais de direito temporal. Vira o slide. Conceitos básicos. Antes ainda da gente tratar do tema direito temporal, eu sempre vou prezar por isso, que vocês tenham um contexto maior na sua cabeça para poder colocar isso no papel, caso tenha um espaço no papel para tratar do tema. Vamos lá. Conceitos básicos que eu vou extrair da Lindby. 2 conceitos básicos, na verdade, 3. O primeiro é validade da norma jurídica. Quando uma norma ingressa de forma rígida no sistema jurídico, validade. Segundo conceito, vigência. Nós já tratamos disso aqui quando falamos do Miguel Reale, da teoria tridimensional. A vigência é o aspecto temporal da validade de uma norma. A vigência, ela é sempre para o futuro. Nunca você vai mencionar na sua prova a vigência retroativa. Não vai falar isso. Por quê? Porque vigência é o aspecto temporal da validade. É possível que uma norma publicada, uma norma válida, não tenha vigência ainda. Como assim? Esse é o conceito de vacatio legis. Lembra? A norma é publicada e diz, essa norma entra em vigor daqui a 90 dias, daqui a 45 dias, daqui a 1 ano, quando você tem um novo Código de Processo, quando você tem um novo Código Civil, por exemplo. Então, norma válida, publicada, se é publicada, você presume que é válida. Norma válida, mas sem vigência, tá bom? Vacatio legis. É possível que uma norma, quais são as hipóteses de cessação de vigência de uma norma jurídica? Pergunta, quais são as hipóteses de cessação de vigência de uma norma jurídica? Revogação. E aí, dentro da revogação, você tem que lembrar desses conceitos básicos. Às vezes, a gente escorrega neles. Nós temos a abrogação, que é a revogação total da norma, e a derrogação, que é a revogação parcial da norma anterior. Tá bom? Uma outra coisa, quando a norma diz assim, revogam-se todas as disposições em contrário, isso é uma revogação tácita ou uma revogação expressa? Pausa. Vamos lá. Para que a revogação, essa hipótese de cessação de vigência da norma seja expressa, ela tem que dizer claramente, de forma cachapante, o que ela está revogando. Qualquer outra espécie de revogação que não seja dessa forma, ela é tácita. Então, quando você vir a expressão revogam-se as disposições em contrário, essa espécie de revogação é tácita. Quando a norma não diz essa cláusula de revogação e ela disciplina uma situação jurídica de uma forma diferente, que era disciplinada por uma outra norma, por exemplo, a multa é 10%, a multa é 2%. Sem essa norma revogar essa, se a norma disciplina a mesma situação jurídica de uma forma diferente, é uma revogação. Que espécie? Revogação tácita. Para ser expressa, tem que dizer que está revogando. Então, a primeira hipótese de cessação de vigência de uma norma é a revogação. Segunda hipótese, lei temporária. A própria lei diz quando ela nasce e quando ela morre. Tá bom? Tem outras? Tem, mas essas são as principais para falar sobre vigência da lei, ou seja, o aspecto temporal da validade. Uma vez cessada a vigência, a norma daquele dia em diante não é mais válida, ok? E por fim, dentro da Lindby tem também um conceito de eficácia. Qual a diferença de eficácia para vigência? Vigência, ela só serve para o futuro. A vigência é o aspecto temporal da validade. Eficácia, se você lembra, quando a gente tratou aqui do Miguel Reale, que a gente falou da teoria tridimensional de fato, valor e norma, a gente lembrou aqui que o direito em Miguel Reale, ele exige que seja um direito que efetivamente transforme mentes e corações. Isso não é expressão dele, é uma expressão minha, estou poeta hoje. Então, se o direito ele é válido, ele é formalmente válido, ele é justo, mas ele não consegue transformar a realidade, de que vale esse direito? Então, o direito para Miguel Reale é fato, valor e norma. Quando ele está falando de fato, ele está falando exatamente dessa ideia de eficácia, ou seja, de como a norma ela transforma de forma efetiva as relações sociais.
Nós estamos passando por várias normas jurídicas que nos obrigam a ficar em casa. Inclusive, essa aula só está acontecendo aqui nessa churrasqueira porque eu tenho que estar em casa. Se você faz uma norma dizendo todos devem ficar em casa e as pessoas vão para a rua, a norma não tem eficácia. A norma não tem eficácia sociológica. Ela pode ter uma eficácia jurídica, tá bom? Eficácia plena, contida, limitada, mas eficácia sociológica não vai ter. E é aqui que está o buziris da questão, aqui que é a ideia do direito intertemporal. A eficácia, ou seja, uma efetiva transformação do mundo real, essa eficácia, ela pode ser para o futuro e ela também pode ser para o passado. E essa é a grande questão de direito intertemporal. Quando surge uma regra de direito, essa norma ela pode transformar fatos futuros? Pode, não só pode, como deve, é o que se espera. Porque se ela não transformar os fatos futuros, ela não tem eficácia, tá bom? Pergunta 2. Essa norma, ela pode transformar fatos passados? Essa é a pergunta de direito intertemporal. Mas, gente, eu nunca imaginei a possibilidade de uma norma, ela regulamentar fatos passados. Não? Você tem um slide aqui mais na frente, que pula 2 slides para frente aí, ó. Em cima tá assim, ó, se, então, realização. Vai 2 slides para frente. Imagina o seguinte, nós temos a norma jurídica com uma eficácia, com uma estrutura binária. O que eu quero chamar de estrutura binária? Eu não, Miguel Reale. A estrutura binária das normas jurídicas de comportamento. É assim, ó, se acontecer isso, então o resultado é esse. Na estrutura da norma de comportamento, ela prevê essa estrutura. Se causar um dano a outrem, então fica obrigado a reparar o dano. Se matar alguém, então vai preso. Certo? Estrutura binária. O que o juiz vai fazer? Ele vai olhar para o fato e ver o seguinte, essa norma incide sobre esse fato? Essa situação jurídica ela é existente? Se for existente, essa previsão normativa do se, quando ela acontece no mundo real, a consequência da norma tem que ser aplicada no mundo real. Se causa um dano, então repara o dano. Certo? Imagina o seguinte, nós temos aqui ó, no quadrinho, no slide, vai para o slide, se, então, realização. Você tem uma lei 1, que está em verde aí, ó, lei 1, que prevê uma consequência A. Na lei 1, eu vou imaginar aqui uma situação concreta. Na lei 1 prevê uma multa de 10%. Lei 1, caso você não pague no prazo correto, tem uma multa de 10%, tá bom? E logo a seguir tem uma lei 2, que é em azul. Lei 2, uma consequência diferente da consequência A. Então, na lei 1, a multa é de 10%. A lei 2, a consequência é a multa de 2%. Aqui 10%, aqui 2%. Tá bom? Vamos lá. Você tem um contrato em curso. E o contrato, se ele for legal, ele vai prever a multa de 10%. Por quê? Porque ele foi firmado na vigência da lei 1. Então, se você não pagar em dia, multa de 10%. Tá bom? E aí, nesse contrato de duração, de longa duração, no meio do contrato, que o contrato é de um ano, 6 meses depois, muda a lei. Fala assim, a partir de agora, a multa não pode ser mais de 10% e sim de 2%. A grande questão é a seguinte, a lei 2, ela vai disciplinar esse contrato que está em curso? Vamos lá. Se você disser para mim que essa lei 2, ela tem vigência a partir do início, do dia que ela é publicada, dali para frente, isso significa dizer o seguinte, que a multa que vai ser aplicada dali para frente não vai ser mais de 10%, e sim de 2%. Professor, eu não vejo nenhuma retroatividade aí. Eu estou vendo uma lei que é com aplicação imediata. Não vê retroatividade? Presta atenção. Você firmou um contrato com uma duração de 1 ano. Diante do Estado de Direito, da previsibilidade, da calculabilidade das condutas, você está dizendo para mim o seguinte, durante 1 ano, durante 12 meses, a multa vai ser de 10%, certo? 6 meses depois, você quer mudar as regras do jogo, porque surgiu uma lei. Significa dizer que essa lei, quando surge, ela vai ter aplicabilidade daqui para frente, ok, aqui não tem retroatividade. Mas se você disser que a lei tem aplicabilidade daqui para frente, significa que você está reescrevendo uma cláusula de um contrato que foi firmado anteriormente. Ou seja, você está emprestando uma eficácia retroativa a essa lei. Entenderam? Muito bem.
Nesse quadro, então, eu estou dizendo o seguinte, se você for usar a lei 1 para todo sempre, então é o resultado verdinho aí, ó. Se, então A, se, então A, se, então A, até o final. Então, se eu inadimplir, vou pagar 10% do começo ao fim, mesmo que haja uma lei reduzindo a multa de 10% para 2%. Na segunda situação, se, então A, se, então A. Se você se filiar a essa corrente doutrinária aqui, você vai dizer o seguinte, olha, a partir do início da vigência dessa lei, você vai pagar não 10% mais, você vai pagar 2%. Ou seja, a lei vai reescrever o contrato dali para frente. E a situação 6.3, que é a mais grave de todas, é a seguinte, eu paguei 10% no início do ano. Quando surge uma outra lei reduzindo a multa para 2% em junho, a outra parte vai querer exigir, ou eu vou pedir de volta 8%. Porque a lei, quando entrou em vigor lá, ela vai retroagir e desfazer, inclusive, as situações jurídicas anteriores. É a chamada retroatividade máxima. Isso é possível? Segura um pouquinho que nós vamos ver essa situação. Então, entendam que esse quadro revela o que é chamado de direito intertemporal. Tá claro isso? Vamos lá. Volta aqui naqueles conceitos básicos, no slide, conceitos básicos. Nós já falamos da LINDB, da validade, da vigência e da eficácia. Então, existe a possibilidade de uma lei, quando entra em vigor, ela possui uma eficácia retroativa. Ah, professor, mas é só daqui para frente. Mas daqui para frente é um contrato que é anterior. A base jurídica dessa relação ela é de antes da lei. Então, mesmo que você aplique daqui para frente, você empresta um efeito retroativo a essa lei. Tá bom? O que eu quero chamar a atenção é, vigência é só para o futuro. Eficácia, ela pode ser para o futuro ou pode ser para o passado, que é a que nós vamos ver aqui agora. Nós já falamos então aqui dessa estrutura binária das regras prescritivas. Nós temos um suporte fático, uma fatispécie, nós iremos ver isso no próximo slide. Vira o slide aí, ó. Estrutura binária da norma jurídica. É um slide que começa assim, ó. Discorra sobre os elementos essenciais do direito temporal. Temos que saber que uma norma jurídica de comportamento, ela possui uma estrutura binária. Um suporte fático, causar dano a outrem. Consequência, reparar o dano. O que é o direito atemporal? Entre o suporte fático e a consequência, você muda a regra do jogo. Esse é o fenômeno estudado pelo direito atemporal. Tá bom? Eu coloquei aqui vários nomes para você falar de forma bem chique na sua prova, suporte fático e consequência jurídica. Volta para o slide do conceitos básicos, estrutura binária. Situações jurídicas existentes diante de uma norma que incide sobre determinado fato. Quais são as mais famosas? Expectativa de direito. O que é uma expectativa de direito? Eu ingresso no serviço público hoje e quero me aposentar. Posso? Não, não posso. Você tem uma situação jurídica e você tem um fato e uma regra. Todo servidor público que trabalha tantos anos tem o direito de se aposentar. Ok, mas eu não cumpri os requisitos da norma ainda. Então, o que eu tenho não é um direito subjetivo. Vamos falar sobre ele já já. Eu tenho uma expectativa de direito. Uma regra incide sobre o fato, mas o fato ainda não completou. O fato aquisitivo começou, mas não se completou, não se exauriu. Expectativa de direito. Direito adquirido. O fato jurídico, o fato aquisitivo está completo. Só que o efeito jurídico ainda não foi produzido. Você já preencheu todos os requisitos da norma. Só que você ainda não gozou, não usufruiu da consequência da norma. Entre a aquisição do direito e o gozo do direito que a norma te dá, surge uma lei dizendo você não tem mais isso. Ou, para se aposentar, você precisa trabalhar mais 5 anos, mais 10 anos, mais 100 anos, que for o caso. Tá? Expectativa, o fato aquisitivo tem início, mas não se exaure. Direito adquirido, o fato aquisitivo está completo, mas o efeito jurídico não está preenchido ainda. E o direito consumado é o quê? Fato aquisitivo completo, efeito jurídico produzido integralmente. Fato consumado, direito consumado. Tá certo? Vamos lá. Eu botei uma regra aqui que é muito tradicional no direito previdenciário, que é onde esse negócio sempre apareceu, né? Porque o direito previdenciário, se aposentar, por exemplo, é um direito que você só
você só incorpora no seu patrimônio depois de muitos anos. Então, é possível que você submeta vários regimes jurídicos de aposentadoria. Então, aqui está no artigo 3º da Emenda Constitucional 103, de 2019, que diz o seguinte, olha, quando a Emenda Constitucional entrar em vigor, todo aquele que já tiver cumprido os requisitos para se aposentar, fica resguardado o direito, tá? Eu só vou ter vigência daqui para frente. Eu só vou ter eficácia daqui para frente. Vamos lá. Quais são os sistemas de direito comparado que tratam desse fenômeno chamado direito intertemporal? Vamos lá. Nós temos o primeiro sistema, chamado de sistema germânico. Isso vocês encontram, sabe onde, gente? Nos manuais de direito civil, aqueles primeiros capítulos que vão tratar da LINDB. Eles mencionam esses conceitos para vocês, se vocês quiserem aprofundar no tema. Então, vamos lá. Sistema germânico. Qual o sistema germânico? Não existe previsão legal de direito intertemporal. É o intérprete da lei que vai saber qual das duas leis vai usar, a Lei 1 ou a Lei 2, dependendo do caso concreto. Segundo sistema de direito comparado, é uma previsão infraconstitucional. Nesses sistemas, sistema francês, por exemplo, eles têm uma norma infraconstitucional que disciplina o direito intertemporal. Nós, no Brasil, temos essa lei? Temos. A LINDB. A LINDB diz assim, a lei em vigor tem efeito imediato, respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, a LINDB é a nossa disciplina infraconstitucional de direito intertemporal. Tá bom? Terceiro sistema, o sistema brasileiro. Professor, mas você falou que o nosso sistema era o segundo? Não. Eu disse que nós tínhamos no Brasil uma lei infraconstitucional que disciplinava direito intertemporal. Mas esse não é o nosso sistema, porque o nosso sistema nós temos uma previsão constitucional para tratar do tema. Que previsão constitucional é essa? Artigo 5º, inciso 36. Diz lá, a lei não retroagirá para prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá certo? Qual a utilidade de você saber esses três sistemas de direito comparado? Porque você consegue resolver problemas práticos, como, por exemplo, o artigo 2035 do Código Civil que eu transcrevi no slide. Diz lá, a validade dos negócios jurídicos firmados antes da minha entrada em vigor permanecem válidos. Então, se o Código Civil invalidou algum contrato, essa invalidação não vai atingir contratos que já tinham sido firmados. Entretanto, mas os seus efeitos, tá bom? Nós estamos falando aqui de eficácia. Os seus efeitos produzidos após a vigência desse código aos preceitos dele se subordinam, ou seja, contrato válido, ok, mas os efeitos desse contrato não vão produzir efeitos, não vão ser adequados se eles contrariarem o que eu, Código Civil novo, estou dizendo. Atenção, eu faço um contrato e prevejo um efeito desse contrato. Vamos abandonar a ideia de validade. Se acontecer alguma coisa, eu produzo um efeito, escrevo no contrato, assina, outra pessoa assina. Surge uma lei dizendo o seguinte, olha, se o efeito que você previu no seu contrato não estiver de acordo com essa nova lei, esse efeito vai ser invalidado. Pode isso, Arnaldo? Pode isso? Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como estabelecidos por este Código, para assegurar a função social da propriedade e os contratos. Então, a pergunta para você, o artigo 2035 é constitucional? Se você jogar essa pergunta no Google, vai sair fumaça no seu computador, porque você tem duas correntes grandes que defendem, um defende a constitucionalidade e outro defende a inconstitucionalidade. Os constitucionalistas defendem, obviamente, a inconstitucionalidade, os civilistas defendem a constitucionalidade. Dispositivo. Qual o debate aqui? Eles estão dizendo o seguinte, olha, essa ideia de função social da propriedade já estava na Constituição. Então, se houvesse algum contrato que violasse a função social da propriedade, esse contrato não seria meramente ilegal, ele seria inconstitucional. Então, não haveria nenhuma novidade no 2035, parágrafo único, frente à Constituição.
tá bom? Já os constitucionalistas falam assim, ó, não senhor, se eu firmei um contrato e o contrato era válido na lei anterior e eu previ um efeito, a lei posterior não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Tá claro isso? Qual a relação disso com o sistema de direito comparado? Se você tem um sistema que não tem previsão normativa ou disciplina de direito intertemporal, uma lei nova, ela entra em vigor e pode apagar o que não havia que apagar nada. Ela vai entrar em vigor e vai preencher um vazio que havia antes. Se você tem um sistema infraconstitucional, uma lei posterior revoga lei anterior. O problema é quando você tem um sistema constitucional. Dentro da pirâmide do Kelsen, a norma constitucional está no topo. Você pode colocar o que você quiser na norma. Você pode pintar ela de ouro. Você pode dizer que é uma lei de ordem pública. Mas a lei sempre vai estar abaixo da Constituição. Então, se a Constituição disser que a lei não pode desfazer o ato jurídico perfeito, lei nenhuma, mesmo que ela venha pintada de ouro, mesmo que ela diga que é um preceito de ordem pública, pode contrariar a Constituição. Tá claro? Então, pense numa pergunta, pense numa resposta boa para você aí. Discorra sobre a constitucionalidade do artigo 2035 diante dos conceitos de direito intertemporal. Pensa nessa resposta aí, tá? Então, aqui no próximo slide eu estou falando da estrutura binária, que nós já falamos, né? E da segurança jurídica. Basicamente, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que segurança jurídica é um valor fundamental para o direito. E onde é que a segurança jurídica aparece aqui no direito intertemporal? Quando a gente fala, por exemplo, de direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Quando o Constituinte e a LINDB tratam desses três institutos aqui, o que eles querem proteger? Nada mais, nada menos do que a segurança jurídica. Ora, se eu fiz um contrato, eu quero que esse contrato seja executado do jeito que nós acordamos. Ora, se eu ajuizei uma ação, ganhei e não cabe mais recurso, eu quero simplesmente gozar do que o juiz me concedeu naquela sentença. Não pode uma lei desfazer isso. Tá claro isso? Ou seja, essas três palavrinhas traduzem a segurança jurídica. Além disso, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, o devido processo legal, a ideia de juiz natural, cláusulas pétreas constitucionais, estabilidade da ordem jurídica e a ideia da precedentalização do novo Código de Processo Civil. Todas essas ideias traduzem a ideia de segurança jurídica. Tá? Se na sua prova tiver para você discorrer sobre segurança jurídica, lembre-se desses institutos, porque eles querem traduzir, eles querem garantir para a gente essa ideia de segurança jurídica. O direito intertemporal entra onde aqui? Porque o direito intertemporal ele vai se consubstanciar em teorias que querem garantir a segurança jurídica do direito subjetivo. Vou fazer uma pergunta para você e quero que você já comece a raciocinar na resposta desde já. Direito adquirido é uma expressão que é sinônima a direito subjetivo? Direito subjetivo pode ser usado de forma indistintamente quando a gente está falando de direito adquirido? É a mesma coisa? São expressões sinônimas? São institutos que são indiferentes? Vai pensando na resposta aí. Seguindo aqui no slide. Bom, já apresentei para vocês o problema de direito temporal que está nesse quadrinho aí, ó. Se, então e a realização do direito. Tá bom? Vamos agora para essa ideia de critérios para solucionar o problema. Eu já apresentei o problema. Qual o problema? Qual das duas leis eu vou usar? A lei 1 ou a lei 2? Numa situação jurídica em curso. Nós temos critérios para resolver isso. Quais são os critérios? O primeiro critério é criado pelo próprio legislador. Esse é o critério dos sonhos para qualquer pessoa. Entretanto, esse critério nem sempre é usado pelo legislador. Se você, por exemplo, pegar o critério do Código Civil em relação à prescrição, é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, se tiver passado mais da metade do prazo prescricional, você vai usar o Código Civil de 16. Se não tiver passado mais da metade, você vai usar o Código Civil de 2002. Então, o próprio legislador ele diz que lei que vai usar. Tá claro isso? Muito fácil, né? Reformas previdenciárias, o ideal é que ele traga para a gente um critério de transição. O que é o ADCT mais do que uma regra de transição entre um regime jurídico e outro regime jurídico?
ato das disposições constitucionais transitórias. É certo que a gente já violentou o ADCT, porque o ADCT é usado hoje mais como uma Constituição, um apêndice da Constituição, mas o ADCT ele é criado originalmente para fazer essa transição de um regime jurídico para outro regime jurídico. Tá? Então, primeiro critério para resolver problema de direito temporal é o próprio legislador resolve o problema para a gente. Vou usar lei 1 ou lei 2? Olhe no final da lei e veja que lei que eu vou usar. Como isso é uma exceção, nós temos que usar princípios de retroatividade ou de irretroatividade. Tá bom? Quais são os critérios existentes para solucionar problemas de direito temporal? Primeiro critério, o legislador resolve. Segundo critério, doutrinas, as teorias. Quais são as duas teorias mais famosas? Teoria subjetiva. Atenção, muita atenção. Lembra quando eu falei do Winshall lá atrás? Quando eu falei do direito subjetivo? Você não vai confundir a teoria de Bernard Winshall de direito subjetivo com a teoria de Francesco Gaba de direito intertemporal. São duas coisas diferentes, tá bom? Por isso chamei a atenção de vocês lá atrás. Vamos lá. A primeira teoria que foi pensada para resolver esses problemas de direito intertemporal foi criada por um italiano chamado Francesco Gaba. Ele inventa uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar. Ele inventa uma coisa chamada direito adquirido. Já ouviu falar disso? Quem criou isso? Um sujeito chamado Francesco Gaba. Quais são os elementos que caracterizam esse direito adquirido? É necessário que ele tenha sido produzido por um fato idôneo para a sua produção, ou seja, a regra ela incide efetivamente sobre o fato. Está faltando um requisito, é uma mera expectativa, então não podemos falar de direito adquirido, tá bom? E o segundo elemento ele se incorpora definitivamente ao patrimônio do titular. O Gaba, ele vai... Quais são os dois valores fundamentais de direito temporal? Segurança jurídica e atualização do direito, não é isso? O Gaba ele vai dar uma ênfase imensa na segurança jurídica, ou seja, se o direito se incorporou ao patrimônio do titular, ninguém pode tirar isso dele, nem mesmo uma lei. E é isso que foi traduzido no artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido. De onde é que tiraram isso? De um sujeito chamado Francesco Gaba. Tá bom? Então, presta atenção. Vamos voltar para o contrato. Se o contrato prevê uma multa de 10%, tá certo? Isso se traduz num direito adquirido do titular do direito. Você pode ter uma lei, você pode ter uma hecatombe, você pode ter a 7ª trombeta do apocalipse tocando na porta do sujeito e esse negócio não desfaz isso aqui. Porque o Gaba dá prevalência à segurança jurídica. Então, a primeira teoria de direito temporal existente é a de teoria de Francesco Gaba. Segunda teoria criada por um francês chamado Paul Roubier. O Roubier, ele vai dizer o seguinte, olha, nós temos que enxergar essa situação em 3 fases distintas. Que fases são essas? Fato passado, fato pendente e fato futuro. Não à toa, nós criamos a ideia de retroatividade máxima, retroatividade média e retroatividade mínima. Esses graus de retroatividade são extraídos dessa teoria do Paul Roubier. Avança o slide aí, ó. Graus de retroatividade. Máxima ou restituitória. Quando uma lei surge, ela desconstitui tudo que estava antes da lei. Tá certo? É a mais violenta, ela alcança o direito adquirido, ela afeta negócios jurídicos findos, abrange coisa julgada. Então a lei entra em vigor e destrói tudo que está para trás. Se você pagou a multa de 10% e surge uma lei dizendo que a partir de agora é só 2%, você pode pedir de volta os 8%, porque você pagou a mais, mesmo que a lei seja posterior. Ou seja, você empresta uma eficácia retroativa. Em qual grau? Grau máximo, grau restituitório. Tá bom? Lá embaixo tem a retroatividade mínima, temperada ou mitigada. Ou seja, essa retroatividade mínima, ela se confunde com o efeito imediato da lei. Alcança efeitos futuros de fatos passados. Calma, calma. Você tem um contrato em vigor, certo? O contrato é o fato passado. O contrato ele prevê a consequência
de todos os fatos que vão acontecer no futuro. O contrato é a base dessa relação. E você tem uma lei nova aqui. Quando você inadimple daqui para frente, se você aplicar essa lei nova ao fato daqui para frente, você está aplicando um efeito futuro para um fato passado. Então, quando você aplica uma lei nova para fatos futuros aqui, é o grau de retroatividade mínimo. É isso que defende Paul Rubier. Professor, de novo, não estou enxergando essa retroatividade. Como não? Se você aplica uma lei aqui, daqui para frente, mas o fato originário dessa relação jurídica é um contrato anterior, você está, por uma lei posterior, reescrevendo uma cláusula contratual. Essa é a retroatividade mínima. E a média é o que está entre esses dois aqui. Imagina que você deixou de pagar o contrato 10 dias antes da lei nova e só paga 10 dias depois. Como é que você vai resolver isso? Você tem várias teorias para disciplinar essa relação aqui, ó, mas isso aqui é a retroatividade média, tá bom? Retroatividade máxima, retroage tudo. Retroatividade mínima, ele retroage só dali para frente. Por que retroatividade, mesmo estando indo para frente? Porque o fato originário é um fato anterior, que é o contrato, tá certo? Então, volta no slide. Teoria de Paul Rubier, ele vai classificar os fatos como fato passado, fato pendente, ou que ele chama também de situação em curso, e fato futuro. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho que distinguir um efeito retroativo de um efeito imediato. Quando uma lei entra em vigor e reduz a multa de 10% para 2%, eu não estou retroagindo tecnicamente, diz Paul Rubier. Eu estou simplesmente fazendo um efeito imediato da lei. Essa foi a teoria defendida pela Lindby. Diz lá, a lei, uma vez publicada, tem efeitos imediatos. Então, a Lindby seguiu a teoria de Paul Rubier. A Constituição Federal seguiu a teoria de Francesco Gaba, para facilitar a nossa vida. E é por isso que o Supremo adota uma postura e o STJ adota uma outra postura, porque um cuida da legislação federal infraconstitucional e o outro cuida da Constituição Federal. Tá bom? Então, olha aqui a Lindby, eu transcrevi aqui, ó. A lei em vigor terá efeito imediato e geral. Lindby, Paul Rubier, Constituição Federal, Francesco Gaba. Tá certo? Vai 2 slides para frente aí, depois dos graus de retroatividade, 2 slides. Então, eu fiz o mesmo desenho, agora colocando nomezinhos em preto no final aí, ó. Se você acha que a multa vai ser de 10% do início do contrato até o final, mesmo quando uma lei muda para 2%, isso é chamado pós-atividade, ultra-atividade ou sobrevigência da lei, ou da lei anterior. Ou seja, a lei anterior, que não está mais em vigor, ela continua com efeitos práticos, continua com vigor. Então, lei sem vigência, mas com vigor, com força, o nome desse fenômeno é sobrevigência, ultraatividade ou pós-atividade. Se você adota a teoria do Paul Rubier, que é o segundo quadrinho, ou seja, a partir do início da Lei 2, você vai reduzir a multa de 10% para 2%. Essa é a ideia da retroatividade mínima ou aplicação imediata. Já, se você acha que a Lei 2, quando entra em vigor, ela retroage tudo, essa é a chamada retroatividade máxima. Tá bom? Aqui, nesse slide, caso de direito temporal STF, STJ, eu simplesmente traduzo a dicotomia existente entre os dois tribunais. Então, acordos que eu acho que convém que você passe os olhos nele. ADI 493, em que o Supremo afirma que adota a teoria de Francesco Gaba e não a de Paul Rubier. E aqui nós temos 2 debates interessantes, ó. Uma lei que concede o aumento durante a vacatio legis. Existe direito adquirido ou não? Por 6 a 5, logo, o tema não é pacífico, o Supremo diz que há direito adquirido. E a tese de repercussão geral sobre o aumento da punição da lei do ficha limpa. A lei do ficha limpa, caso eu tivesse sido condenado, a punição era de 3 anos. A lei do ficha limpa, quando entrou em vigor, aumentou esse prazo para 8 anos. Então, se eu já cumpri os 3 anos e quero me candidatar aqui, eu posso, sendo que
a lei nova, ela aumentou a minha pena para 8 anos, o Supremo disse por 6 a 5 também que não é possível, quer dizer, que é aplicável a majoração da pena de 3 para 8 anos, 6 a 5. Então, direito intertemporal é uma questão bastante complexa para a gente pensar. Então, sugiro que você leia esses 3 acordos aqui. E aí nós temos que ver com bastante atenção esse tema aqui, ó. Essa repercussão geral que foi reconhecida no RE 948634, que é o seguinte: você tem um contrato de plano de saúde, aí vem uma lei e modifica as regras. Essa lei, ela vai atingir esse contrato ou não? Passa para o outro lado da tela, vê aqui o item 4. Para o STJ, essa lei ela tem vigência imediata. Por quê? Porque o STJ adota a teoria do Paul-Roubier. O STJ protege a LINDB, o Supremo protege a Constituição. Então, nós temos uma dicotomia aqui entre o Supremo e o STJ. Dê uma olhadinha nesses acordos para vocês entenderem bem esse problema. Aqui eu vou responder a minha pergunta que eu fiz lá atrás. Que relação há entre direito subjetivo e o adquirido? A exceção ao direito adquirido? Exemplifique. Vamos lá. Direito subjetivo, você já sabe o que é. Você já consegue escrever teorias, etc. Ou seja, quando um sujeito preenche requisitos previstos numa norma e aí ele quer simplesmente usufruir da consequência da norma no caso concreto. Esse é o direito subjetivo. E direito adquirido, o que é? Direito adquirido, ele só tem utilidade quando você está diante de um problema de direito intertemporal. Se você tem uma lei só e alguém diz que não vai cumprir a lei, a parte ela vai alegar o quê? Direito subjetivo. Não há se falar em direito adquirido aqui. Por que não? Porque o direito adquirido só tem razão de ser quando você preencheu os requisitos de uma norma, numa época aqui, o ano passado, você já preencheu o requisito. Você não se aposentou ainda, você não usufruiu daquele direito ainda, você quer esperar um pouco mais. Aí surge uma lei dizendo o seguinte, ó, você não tem mais esse direito. Essa lei tira o direito de você? Essa lei atinge o direito subjetivo? Sim ou não? Em regra, não. Se você já preencheu os requisitos, a lei não retroage para prejudicar isso aqui. Isso aqui o quê? Direito adquirido. Mas essa expressão, direito adquirido, só tem razão de ser eu usar essa expressão daqui para frente. Porque antes eu só tinha direito subjetivo. Então, direito adquirido é um direito subjetivo que está sendo desrespeitado por uma lei nova. Então, você só vai usar a expressão direito adquirido nas suas sentenças quando você estiver diante de um problema de direito intertemporal. Tá bom? Tem exceção a direito adquirido? Tem. Abra a sua Constituição e leia o artigo 231, caput e parágrafo 6º. Nós temos uma previsão na nossa Constituição de retroatividade máxima. Que previsão é essa? Quando ele está falando de direitos originários, quando os índios ocupavam tradicionalmente as terras que ocupavam, se você tivesse um contrato vendendo essa terra, quando a Constituição entra em vigor, a Constituição revogou esse contrato, anulou esse contrato, melhor dizendo, e não deu nem para o cara que comprou direito de indenização. Leia o artigo 231 caput e o 231 parágrafo 6º. É um exemplo de retroatividade máxima. Professor, mas como assim a Constituição não tem que respeitar esse direito adquirido? O poder constituinte originário, como a gente sabe, ele não tem limite. Fora aquele debate de filosofia da Constituição, né? De preservação de direitos fundamentais, de proibição do retrocesso, tá certo? Mas, no duro da cebola, o poder constituinte originário ele não tem limite. Então, o poder constituinte originário, se ele não tem limite, ele pode acabar com o direito adquirido? Pode, ele não tem limite, tá bom? Então, primeira exceção é poder constituinte originário. Atenção, meninos, atenção. Tem alguns livros, manuais de internet que dizem o seguinte: emenda constitucional não precisa de respeitar direito adquirido. Claro que precisa. Emenda constitucional não é o poder constituinte originário. Lembre-se disso, tá bom? E a segunda exceção ao direito adquirido é o regime jurídico. Quando há uma modificação de regime jurídico, essa modificação não precisa respeitar direito adquirido. Exemplos da jurisprudência do Supremo. Lei do ficha limpa. O sujeito já tinha cumprido a pena dele de 3 anos. Aí ele quer tentar se reeleger.
Entre o cumprimento da pena e as eleições, surge uma nova lei dizendo assim, ó, não são mais 3 anos, são 8 anos. O Supremo, aí isso, o Tribunal Eleitoral falou assim, ó, você não pode porque você não tem condição de elegibilidade. O cara foi para o Supremo e falou assim, olha, como assim? Quando essa lei entrou em vigor, já tinha direito subjetivo de me candidatar. O Supremo falou assim, ó, não, porque houve uma modificação do regime jurídico de elegibilidade. Logo, você não tem direito adquirido. Tá claro? Os aposentados não contribuíam mais à Previdência, passaram a contribuir. Aí disseram, eu já estava aposentado quando houve uma reforma da Previdência. Então, essa norma nova não pode retroagir para prejudicar isso. O Supremo disse que não, porque houve uma modificação do regime jurídico de aposentadoria. Então, não pode se alegar direito subjetivo nessa situação, tá bom? Exceções ao direito adquirido, poder constituinte ordinário e regime jurídico. Exceções à coisa julgada. Eu trouxe aqui só uma coisa para vocês lerem, porque eu já estou vendo que a aula está muito longa. Mas para vocês lerem aí quais são as exceções. Então, nós temos a coisa julgada inconstitucional, temos a coisa julgada da ação coletiva para defesa de direitos individuais, que é a chamada secundum eventum litis, ou alguns chamam de secundum eventum probationis, a depender da sentença 1, eu posso ou não reverter aquela situação jurídica. Lembrar da sentença da ação popular, da sentença da ação civil pública, da ação coletiva do CDC, ação de alimentos. A própria ação de alimentos diz que a sentença proferida em ação de alimentos não faz coisa julgada, podendo ser revista, caso seja demonstrada a modificação da fortuna do alimentante ou do alimentado, tá bom? Mas dessas, a coisa julgada inconstitucional eu acho que é mais importante para você ler, para você lembrar. Então, lê esses artigos aí do CPC, tá? Para terminar, um último minutinho aqui com vocês, só para tratar de um tema que eu acho super relevante, que é o direito intertemporal processual. Vamos lá. Nós temos um processo em curso, tá bom? Nesse processo em curso, surge uma lei modificando as regras de direito processual. Quais são as situações possíveis? A lei entra em vigor e tem processos que já acabaram. Essa lei retroage? Não. A lei entra em vigor e você tem processos que vão começar a tramitar agora. Essa lei, ela tem incidência nesse processo? Tem, claro. Mas o que é mais problemático é quando você tem um processo em curso e a lei entra em vigor no meio do processo, tá? Quais são as duas únicas regras seguras aqui? Primeira regra, a lei processual nova não se aplica a processos que já acabaram. Segunda regra segura, a lei processual nova aplica-se inteiramente aos processos instaurados na sua vigência. Entrou em vigor aqui, o processo começou aqui, então vai se submeter a essa nova regra. Quais são os critérios que existem na teoria para tratar desse tema? Vamos lá. 3 teorias. Unidade processual, fases processuais e isolamento dos atos. O que você tem que lembrar é que o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal adota essa teoria do isolamento dos atos. Pega o CPC, artigo 14 e artigo 1046. É uma teoria tão usada que ele disciplinou em 2 artigos diferentes a mesma coisa. Artigo 14 e artigo 1046. Código de Processo Civil de 73, artigo 1271, dizia que a lei processual em curso incide imediatamente. É o Paul Roubier gritando no nosso ouvido aqui. E o CPP no artigo 2º, tá? Isolamento dos atos, ou seja, praticou o ato, quando surge a lei processual nova, respeita o ato já praticado e o ato posterior vai submeter ao novo regramento. Entretanto, nós temos outras 2 teorias que foram parcialmente acolhidas pelo CPC de 2015. Vamos lá. Unidade processual. O que diz essa teoria? Ele diz o seguinte, olha, o processo quando ele inicia, ele vai ser todo disciplinado com base na lei vigente quando ele foi instaurado. Unidade processual. Tem previsão no CPC? Tem. Artigo 1047. Na questão da prova, por exemplo. Não, da prova não. Do procedimento sumário, por exemplo. Diz o CPC 2015, ele acabou com o procedimento sumário, não existe mais. Entretanto, você tem processos em curso que tratam, que são disciplinados,
que foram instaurados pelo rito sumário. O que diz o artigo 1046, parágrafo 1º? Ora, se você instaurou um processo pelo rito sumário e veio o Código de Processo Civil e diz que não existe mais, o processo vai ser todo ele disciplinado com base na lei anterior. É a ideia da sobrevigência do CPC de 73, tá? Há quem defenda a utilização desse critério também para os procedimentos especiais e para as ações cautelares que já foram extintas pelo Código de Processo Civil, tá bom? Teoria da unidade processual. Teoria das fases processuais. O que diz essa teoria? Olha, eu não vou proteger todo o processo, eu vou proteger fases do processo. Fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, fase recursal. Eu seguro essa fase. Exemplo, a fase probatória, artigo 1047, diz lá, se a parte já havia requerido ou o juiz tinha determinado de ofício a instauração da fase probatória, essa fase não se submete ao Código de Processo Civil novo. Ela vai ser toda disciplinada com base no Código de Processo Civil anterior, tá bom? Teoria das fases processuais. E por fim, gente, para a gente encerrar, eu juro que nós vamos encerrar. Em relação aos recursos, nós temos que saber o seguinte, o STJ, ele adotou uma teoria que é a seguinte, não é a publicação ou a intimação da parte que vai dar para ela a disciplina do recurso a ser usado naquela situação concreta. A lei do recurso é o dia da sentença, ok? Não é a intimação, não é a publicação, é quando o tribunal profere a decisão no caso concreto. Então, quando é um órgão colegiado, quando o colegiado proclama o resultado. Tem pedido de vista, demora 15 anos, mas proclamou o resultado naquela data é nesse dia que eu vou saber se cabem embargos infringentes cíveis, por exemplo, que foram extintos pelo Código de Processo Civil, tá bom? Entretanto, você tem que saber essas 3 enunciados do STJ, que eles criaram enunciados administrativos e eles confundem a cabeça da gente. Na prática, o que acontece é o uso do enunciado e não da jurisprudência do STJ. O que diz o enunciado? Aos recursos interpostos com base no CPC antigo, relativos a decisões publicadas. Então, o STJ não usa a data da sentença ou a data da proclamação do resultado. O STJ usa a publicação do ato para saber que espécie de recurso que se usa naquele caso concreto. Tá bom? Viu como o direito intertemporal é uma coisa simples, poucos detalhes? Tanto é que eu fiquei 1 hora falando aqui, né? Bom, gente, assim que a gente encerra. Vocês mandem perguntas, dúvidas, debates, temas relevantes para vocês, que a gente aprofunda um pouco mais se for o caso, tá bom? Até a próxima.